Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP da Austrália de 2018, onde a temporada começou e também começou o temido halo. Naquela época bem odiado. E na corrida o safety car praticamente decidiu a prova. Já a Haas ia fazendo uma boa corrida, até que o pit stop acabou com tudo. Mas é isso, sem mais espera, vamos para o vídeo. A Fórmula 1 em 2018 não tinha começado, mas no ano anterior o Hamilton venceu mais uma vez. O Vettel até tinha chances, mas Singapura deu meio errado. Já em 2018 tínhamos novos carros, sem aquela barbatana e o novo e temido halo. Antes da temporada tínhamos mudanças nas equipes, sendo a maior contratação o Leclerc indo para Sauber. Já nos testes pré-temporada com neve, a Ferrari foi a mais rápida. O gigante acordou, hein? O Vettel foi o líder, o Kimi o segundo e o Alonso foi o terceiro. Já o Hamilton era apenas o oitavo. Depois de tudo isso, agora vamos para a temporada. Agora vamos para a Austrália. No primeiro treino da temporada, tínhamos os carros na pista. Pilotos prontos, por aí vai. E o Hamilton já começou bem, pois ele foi o mais rápido. Ele fez o 24.0. Bottas, outra Mercedes, vinha logo atrás em segundo. O Siroti quase batia no muro do box. O Grosjean ia com tudo na zebra e voava a pedaço. Mais tarde no TL2, tínhamos mais escapadas. E o Bottas quase acertou a Ferrari. Depois interromperam o treino, pois uma parte da linha de chegada estava solta. E no final, Hamilton seguia na ponta. Agora ele fazia o 23.9. Rapaziada, o TL3 desapareceu. Eu procurei e não achei. Pensei que não tivesse rolado por chuva ou algo do tipo. Mas não, ele aconteceu. E o Vettel foi o mais rápido, com 26.0. E só para deixar claro, esse treino foi na pista molhada. Após essas loucuras, agora vamos para o quali. Após 5 relembrandos, temos finalmente o quali completo. Obrigado, Deus. E como era 2018, época maluca na Fórmula 1, na etapa tínhamos 3 pneus. E aqui são eles: macio amarelo, super macio vermelho e ultra macio o roxo. Mas na tarde australiana, tínhamos a luz verde e o quali começava. E rapaziada, esse gráfico era estranho, hein? Quase transparente, mas quando faltavam 13 minutos, o Vettel com a Ferrari que prometia e muito, fazia tempo e fazia o 23.9. Ele era o segundo, pois o Kimi era o primeiro. Depois de 2 minutos veio o Hamilton e também ele era o segundo. Depois vimos que o atual campeão foi atrapalhado e perdeu o carro. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Sirotkin, Gasly, Stroll, Leclerc, o nosso Percival e o Hartley em último. E quando o tempo se encerrou, praticamente ninguém melhorou. Então, Hartley novato, Ericsson, Leclerc novato, Sirotkin novato e Gasly foram eliminados. Depois de alguns minutos, tínhamos o luz verde e o Q2 começava. Quando faltavam 10 minutos, as voltas eram marcadas. Verstappen era o primeiro. Logo atrás, o Raikkonen era melhor e assumia a ponta. Já o Vettel ficava em segundo. Depois de minuto, o Hamilton voado assumia a ponta. Com o tempo já encerrado, Sainz saía do fundo e ia para sétimo. Já o Ocon melhorou, mas ficava onde estava. Então, junto com ele, foram eliminados Alonso, Van Dorn, Pérez e Stroll. Depois o tempo passou, tínhamos o céu nublado e tínhamos a luz verde. Então o Q3 australiano começava. Quando faltavam 10 minutos, o Hamilton abria a sua volta. Ele que até ali tinha 72 pole position. Ele é o patrão. Que isso, Bottas? Ele acabou com a traseira. O Valtteri perdeu o carro e foi com tudo no muro. Já por outro ângulo, vimos que ele pegou a grama. E logicamente, o Toto não ficou feliz. E com a batida, tínhamos a bandeira vermelha. E a sessão estava suspensa. Mas após 10 minutos, a pista estava ali. Então o Q3 recomeçava. Quando faltavam 6 minutos, as voltas eram marcadas. Hamilton era o primeiro, Ricardo o segundo, Verstappen também ia para segundo. Raikkonen era o terceiro, já o Vettel vinha voado, como ele acertou 1 e 2. Mas no final ele ficou em segundo. Depois o tempo foi passando. E quando faltava pouco mais de 1 minuto, o Hamilton, o patrão, abria a sua volta.
No setor 1, Hamilton era quase meio segundo melhor que o próprio tempo. No setor 2, ele passava 6 décimos abaixo. Então, voando, Hamilton cruzava a linha e fazia o 21.1. Raikkonen era o segundo. Verstappen ia para terceiro. Já o Vettel também era o terceiro. Então, com uma voltaça, Lewis Hamilton era pole na Austrália. Raikkonen, a 6 décimos atrás, era o segundo. E na reta de chegada, o inglês comemorava. E se o vídeo não cair, tá aí essa voltaça pra vocês. Mas após tudo isso, vamos ver o grid. Rapaz, olha esse gráfico. Hamilton na pole, Kimi em segundo, Vettel, Verstappen em quarto, Magnussen em quinto, Grosjean em sexto, numa fila só Haas. Hülkenberg, Ricardo punido após o quali em oitavo. Sainz e Alonso fechavam o top 10. E só para deixar claro, o Bottas, o cabeça de ovo do gato de Bottas, largaria da P15 após trocar peças no seu carro. Após essa parte do quali bem longa, agora vamos para a corrida. Na madrugada do dia 25 de março, tivemos a volta de formação. Enquanto isso, o Galvão começava a se revoltar com o halo. Temos que falar do halo, dessa coisa feia. Esse negocinho aí, ó. Esse negócio aí, ó. O halo chamado halo, para proteção dos pilotos. Partiu, tá aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá aqui, bem aqui, ó. Partiu da ideia do Jean Todt, presidente da FIA. Ele tem lá, ele aceita o impacto de 12 toneladas, ele tem 7 quilos de peso, tá ali, são 4 milímetros de titânio, ele é feito de titânio, ele tem um diâmetro de 50 milímetros. Antes tentaram o Aerospring e tudo, mas aí fechava o carro de Fórmula 1. Olha, a unanimidade é horrível. Embora. Ele visa a segurança, mas eu temo por esse carro capotar, porque ele faz parte da carenagem. Para tirar um piloto lá de dentro, vão ter que serrar para poder tirar. Confesso que de um elemento feio, que atrapalha, que incomoda, inclusive a visão das câmeras on-board, e atrapalha a visão do piloto, Reginaldo, eu tenho medo que no momento de uma capotagem, o carro ficando de cabeça para baixo, ele mais atrapalhe do que... Quer dizer, vai ajudar na capotagem, mas para tirar um piloto, uma pancada, um piloto desacordado, como é que sai do carro? Mesmo ele não estando capotado, estando com as rodas no solo, um piloto desacordado, como é que tira ele dali de dentro? Meu Deus, serrar o halo. Mas depois, as luzes se apagavam e a Fórmula 1 2018 começava. Hamilton largou bem e seguiu na ponta. Ele fechava o Kimi, que era o segundo. Já Haas passava a Red Bull e era o quarto. Depois o Raikkonen ia por fora, mas o Hamilton defendia. No fim da volta, o Alonso ia pra cima, mas a Renault segurava. Já lá na frente, o Hamilton abria a segunda volta. Na volta 3, Max chegava no Magnussen. E olha esse gráfico.
tem até a animação do volante. Na 5, o Ricardo Freire das Tardias fazia uma ultrapassagem. Na volta seguinte, o Sirotkin perdia o carro e abandonava a corrida. Na volta 8, o Ericsson saía do carro, segundo Regi e Galvão, com dificuldade. A dificuldade para sair. O botão de ultrapassagem. Olha aí, olha uma imagem, essa imagem que aparece em corrida oficialmente pela primeira vez, a dificuldade de sair. Por isso que eu digo, já imaginaram o piloto perder a consciência? Como é que vão tirá-lo dali? Vai ter que serrar esse tal de halo. Isso é um... Enfim. Mas de titânio, como é que faz? Volto a repetir. Segurança do piloto sempre acima de tudo. Veio a ordem do Jean Todt, alguém fez, não existe o pai da criança, ninguém assina o desenho, ninguém assina o projeto. Após essa revolta com o halo, o Bottas demorava, mas finalmente passava o Ocon. Então ele ia para 13º. Na volta 10, o Verstappen seguia preso atrás do Giga Magnussen. Que isso, Max? Ricardo ia para cima, mas não passava o Grosjean. Depois de um skill, Max veio todo errado. Perdeu o carro, rodou e deu um belo 360. O Max que caía para 8º. Na 15, o Gasly ia bem lento. Ele perdia a potência e abandonava a corrida. Com isso, esse era o 3º DNF. Será que esse ano repete esse feito? Na volta 19, o Raikkonen era o primeiro da ponta a parar nos boxes. E como o Magnussen estava segurando o Max, o Raikkonen ainda voltou no top 3. Na volta seguinte, o Hamilton também ia pro box. A parada foi perfeita, então voltava tranquilo na frente do Kim. Na 23, o Bottas não conseguia se recuperar e estava preso, agora atrás do Pérez. Depois aparecia o Magnussen bem lento. Depois ele parava e falava do motor. Mas no replay apareceu o mecânico fazendo o X com o braço. Ou seja, o pneu estava mal encaixado. Então Magnussen, que estava em quarto, abandonava a corrida. Já na 25, o Grosjean fazia a sua parada. E na saída, logo depois, ele já parava. E quando o Romain saía do carro, ele estava desolado. Então, após 2 paradas, as 2 Haas abandonaram. Eles que estavam em quarto e quinto. E como o carro estava quase na pista, tivemos com o safety car virtual. O Bottas aproveitava e fazia a sua parada. O Vettel fazia o mesmo e voltava na liderança. Só depois que vinha o replay e mostrava atrapalhada o desespero dos mecânicos. Só para deixar claro, como demoraram para tirar o carro, tínhamos o safety car real. Mas na volta 31, o safety car saiu. Então tínhamos a bandeira verde. Vettel relargou muito bem e seguia na ponta. No fim da 33, o Hamilton chegava no Vettel, enquanto o Ricardo chegava no Kim. Na volta 35, o Verstappen queria passar, mas Alonso defendia. Na 38, o Ricardo colava no Raikkonen. O Kimi defendia. Enquanto isso, o gráfico mostrava o last name contra o last name. Depois a corrida se acalmava. Ninguém chegava em ninguém. Então todo mundo ficava onde estava. Mas na volta 47, o Hamilton fazia a melhor volta e ia para cima do Vettel. Mas no segundo setor, ele fritou o pneu e escapou. Então perdia tudo e teria que remar tudo de novo. Na 49, o Alonso estava segurando Max, Hülkenberg e Bottas. E o Verstappen nem sequer chegava para tentar uma ultrapassagem. Depois o Sainz falava que estava com dor no estômago. Na volta 52, o Hamilton começava a chegar no Vettel. Mas na volta seguinte, o Lewis perdia de novo e voltava a ficar 2 segundos do Vettel. Na 55, o Bottas brigava com o Hülkenberg pela 7ª posição. O Valtteri seguia lá atrás. O Ricardo chegava no Raikkonen e já conseguia abrir a asa. Depois, lá na frente, o Vettel abriu a volta final em Melbourne. Hamilton estava um pouco à frente. Raikkonen atrás, o Ricardo quase colado nele. Mas na P1, o Sainz estava tranquilaço. Após a parada no safety car virtual, ele liderou e não soltou mais. E por isso, Sebastian Vettel vence a abertura e vence na Austrália. Hamilton foi o segundo e o Kim fechou o pódio em terceiro. E o Alonso de McLaren Renault foi o quinto. Após a prova, quando o Vettel chegou no parque fechado, a equipe e ele iam à loucura. Após essa prova, o campeonato foi equilibrado até a Alemanha. Mas é isso, meus manos, foi esse vídeo de hoje e por isso deixa o like. Dança, gatinho, dança. Opa!